Então, agora nós temos o seminário do Marcos e do Rodrigo, que é o seminário número 4, tipos de estudos, e a gente vai aprender um pouco sobre estudos experimentais não randomizados, estudos diagnósticos e as considerações finais dos tipos de estudo, ok? Então, eu passo a palavra para vocês fiquem à vontade para fazer o compartilhamento da tela. Certo. Estou compartilhando o plano de aula. Uhum. Tá aparecendo, não, Marco? Gente... Tá aparecendo, Marco? Tá carregando, vamos ver. Marcos, acho que não deu. Oi. Tenta compartilhar novamente. Tira e certo. Compartilha de novo. E aí, agora beleza. nós estamos vendo. Beleza. Uhum. Certo. Então, hoje no último seminário, a gente vai poder estar nessa disciplina de métodos e técnicas de investigação científica, no caso com os professores, né? A doutora Cíntia, a doutora Marcos, a doutora Priscila. Uhum. Eu, aluno mestrando agora, especializado em gestão pública, e logo mais o Rodrigo vai estar se apresentando. Nossa ementa vai contar com estudos experimentais não randomizados, né, estudo diagnóstico, e também considerações finais sobre os tipos de estudos empregados na odontologia. O objetivo geral vai ser discutir esses tipos de estudos de pesquisa e exemplificá-los, né, na odontologia. E, mais especificamente, a gente vai aprofundar em estudos experimentais não randomizados e conhecer os estudos diagnósticos. E também poder estar concluindo nesse tempo desses seminários que foram apresentados sobre os principais tipos de estudos, né, na odontologia. A confecção que a gente foi mais essa questão de fazer o plano de aula, os slides, e apresentar esse seminário via conferência pelo Zoom. A gente usou com base na literatura o livro Estrela. Também podemos estar pegando alguns artigos e algumas teses e dissertações que compor a nossa caso base para compor esse seminário. Obrigado. Posso compartilhar aí? Tem que desligar a sua tela. Beleza. Bom, eu e o Marcos, primeiro eu quero, já vou avisar que eu estou com um pouquinho de tosse, eu estou com, e talvez incomode um pouco vocês, quero já me desculpar por isso. Então, eu e o Marcos, nós vamos estar falando aqui sobre estudos experimentais não randomizados e estudos diagnósticos. A figura do cientista, do pesquisador, eu acho que, na minha opinião, nunca teve tão em evidência quanto hoje, né? A figura dele está tendo uma importância muito grande. 19. Os nossos olhos se voltam todo para a comunidade científica, para os grandes laboratórios, para pesquisadores do mundo, para o que, né, ao que eles podem fazer por esse problema que hoje o mundo passa, né? E o pesquisador, ele atua não em benefício próprio, mas ele vai atuar em benefício das pessoas, ele vai atuar em benefício de uma sociedade, para poder dar uma resposta dos seus estudos para essa sociedade. E o teor da sua resposta está relacionado com a qualidade científica que ele produz, né? Então, uma pesquisa de alta qualidade um início bom, porque tudo que começa bem, ela vai caminhando, ela terminar bem também é muito grande. Então, como que ele vai fazer isso? A partir de estudos de alta qualidade. Ele vai buscar literatura
identificar qual tipo de estudo que ele vai seguir dentro dos que existem, cada um nacional. O pesquisador ele vai atuar Tá de cortando maneira... um Quer perguntar? pouquinho? Cortou só para mim ou para todo mundo? Cortou. Cortou? Todo mundo acha. Tá. Então, volta só uns 2 minutinhos do que você falou. Rodrigo, a gente perdeu. Tá, professor, eu vou... em benefício próprio de uma sociedade. Ele não atua em benefício próprio, ele vai atuar em benefício das pessoas, em benefício da sociedade. Então, nós buscamos essa resposta do seu trabalho. E para ele ter uma resposta, a resposta dele vai depender da qualidade científica que ele produz. Então, eu falei que a pesquisa de alta qualidade científica ela tem um bom início, né? Um bom começo, porque tudo que começa bem, né? A chance de dar certo ela é muito grande, a chance de você obter uma qualidade boa é muito grande. Eu falei também que você consegue isso através dos seus estudos, tem que ser de alta qualidade, né? Ou seja, onde que ele vai pesquisar? Qual o estudo melhor para ele alcançar essa pesquisa de qualidade, né? Dentre vários que tem, cada um com as suas particularidades, cada um com suas vantagens, desvantagens, qual o melhor estudo para ele alcançar essa pesquisa de alta qualidade e dar essa resposta para a comunidade, né? Para as pessoas. Basicamente, a gente tem dois tipos de estudo. O estudo observacional, que é aquele onde o pesquisador ele atua apenas observando. Ele não faz nenhuma intervenção dentro do contexto que ele está pesquisando, dentro do contexto que ele está estudando. Um exemplo disso, por exemplo, é bem simples, é uma coisa que, só para a gente poder entender. Vamos ver, você vai fazer o estudo, o cigarro faz mal? Aí você vai pegar, né, as pessoas fumantes, você não vai pedir para as pessoas que não fumam fumar, você vai pedir os fumantes, vai pegar um grupo de fumantes e um grupo de pessoas que não fumam. E você vai apenas observar. Depois, como que vai se dar o desfecho desse experimento. É um estudo, mais ou menos assim, um estudo observacional. Já o estudo experimental, que é o que eu vou estar falando agora, ele tem a intervenção do pesquisador durante os processos do experimento. Então, tem a intervenção dele dentro do contexto que ele está estudando. Por exemplo, quando você vai testar a eficácia do medicamento, você vai ter que intervir dentro de um experimento para poder ver se esse medicamento vai ser eficaz ou não. Basicamente, assim, dentro de um experimento, você tem uma hipótese, que é alguma coisa que vai te causar dúvida, alguma resposta que você quer dar, algo que você quer conhecer, surge essa hipótese. Você vai preparar o seu estudo, você vai ter que ver onde que o seu estudo está enquadrado, se é um estudo laboratorial, se é um estudo com animais, se é um estudo mais avançado com humanos, né? Para você vai ter que saber aonde que você vai fazer essas pesquisas, tudo isso para você fazer um alicerce bem do seu experimento. Quando você atuar nele, no experimento propriamente dito, o pesquisador vai estar intervindo dentro desse experimento para poder chegar a uma conclusão sobre essa hipótese. Aí você vai saber se você vai apoiar, se você vai validar ou se você vai refutar essa hipótese. Então, os estudos experimentais têm a interferência, têm a intervenção do pesquisador dentro do processo dele de pesquisa. Isso faz com que esses estudos produzam grandes resultados, nos dão resultados fortes, de grande valor científico. E são estudos também que, quando você realiza eles de maneira adequada, são bem conduzidos, eles têm uma relação causa-efeito forte também. O que é isso? O pesquisador ele intervém no experimento, essa intervenção vai causar um efeito. Você vai saber que esse efeito foi por causa dessa intervenção. Isso principalmente, né, nos experimentos randomizados. Então, nós temos dois experimentos.
estudos experimentais. Você tem os estudos randomizados, que são aqueles que são classificados de acordo com a forma de alocação dos participantes de cada grupo. Então, você tem os estudos randomizados, onde os participantes são alocados de maneira aleatória, e os não randomizados, os participantes do grupo são alocados de maneira que convenha ao pesquisador, ou à pesquisa, ou mesmo assim, às vezes, até aos integrantes do grupo de estudo. Então, não tem uma escolha aleatória dentro da pesquisa. Então, eu coloquei aqui um desenho esquemático de um ensaio clínico randomizado, e agora o ensaio clínico é um subtipo do estudo experimental randomizado. Para a gente poder entender mais ou menos, bem por cima, porque já foi falado sobre esse estudo. Nós temos uma amostra. Dessa amostra que nós pegamos, nós vamos fazer uma escolha aleatória, uma randomização, e vamos separar um grupo que vai ser chamado de grupo intervenção e o grupo controle. Dentro desse grupo intervenção, o grupo experimental, é onde o pesquisador vai estar intervindo. Ele vai fazer as observações dele, fazer as manipulações dele. E aí ele vai observar, tanto no grupo experimental quanto no grupo controle, se os efeitos dessa manipulação ou desse efeito, eles estavam presentes ou ausentes. Então, basicamente assim. Então, são estudos, o ensaio clínico randomizado, que é feito preferencialmente em duplo cego. Por quê? Porque aí nem o pesquisador e nem os participantes do grupo vão saber onde que estão enquadrados os integrantes dos grupos, porque aí vai diminuir os vieses da pesquisa. Né? Quando o pesquisador ele faz a intervenção, a manipulação da sua pesquisa, isso, dentro de grupos randomizados, faz com que, principalmente essa randomização, ela vai fazer com que o grupo intervenção e o grupo controle, eles sejam mais semelhantes entre si. E isso vai diminuir os vieses e as confusões que podem ter ao fim do procedimento científico, fazendo com que esse estudo clínico seja considerado um estudo padrão ouro para análise de intervenções terapêuticas e também uma poderosa ferramenta para a obtenção de evidências clínicas. Então, é um estudo que tem um nível de evidência muito grande. Já os ensaios clínicos não randomizados, que é o tema mesmo da nossa aula, são análogos aos randomizados, só que não há a escolha aleatória dos participantes dos grupos de estudo. Os resultados a falta de randomização, né, como foi falado anteriormente, faz com que esse grupo, o grupo controle e o grupo experimental, sejam menos semelhantes entre si. E aí depois o que vai acontecer? Os vieses do final vão ser diminuídos. Então faz com que os resultados desse ensaio clínico não randomizado sejam menos conclusivos do que dos ensaios clínicos randomizados. Eles têm menos valor do que dos ensaios clínicos randomizados. Surgem então as hipóteses concorrentes. O que são hipóteses concorrentes? O pesquisador ele intervém no experimento, surge um efeito, e aí, como não houve a randomização, né, ele vai ficar sem saber se aquele efeito foi por causa daquela intervenção ou por causa de outro fator. Isso vai enfraquecer a relação causa-efeito desse estudo. Tá? Aqui eu coloquei uma pirâmide de evidência clínica só para nós podermos ver onde que estão colocados os ensaios clínicos randomizados e os não randomizados. A gente pode ver aqui que eles estão mais acima, né, da pirâmide, mostrando que o nível de evidência clínica deles
é um nível bom, é um nível elevado. Porém, os estudos clínicos não randomizados estão um pouco abaixo dos randomizados. Então, por que nós estudamos, então? Por que eu falei, desde o início, expliquei que é um experimento clínico, um experimento científico, falei do randomizado? É justamente por causa disso. Se você tem um estudo bom, que é o estudo randomizado, que oferece um nível de evidência bom, que oferece dados fortes, por que existe, então, o estudo clínico não randomizado, né? Então, o estudo clínico não randomizado, ele surge como uma opção, né, quando nós não podemos randomizar. E quando que a gente não pode randomizar? Por fatores éticos, por fatores financeiros. Então, eles são realizados quando não é por fator ético, né? Por exemplo, nós temos um experimento, né? Uma pesquisa. Vamos supor que você quer testar a eficácia de um medicamento. Só que já existe um medicamento no mercado, já atuando para essa determinada doença. Você não vai poder usar um placebo para testar esse novo medicamento. Então, não é ético. Então, você não vai poder fazer randomização, né? Você vai ter que partir para esse lado. Quando nós já temos também evidências, né, de benefícios já de uma intervenção, também não é ético fazer estudo randomizado. Então, a gente parte para um estudo clínico não randomizado. E o estudo clínico não randomizado, ele é usado muito também em programas sociais de saúde, né? Quando a implementação, por exemplo, o governo, um programa já está implementado, né? Já está tendo uma intervenção, também não é ético você realizar, porque você não tem como randomizar o que já está sendo feito, né? Então, ele surge como essa opção de pesquisa. Eu trouxe aqui um artigo para a gente poder exemplificar. Ele fala, é um artigo que fala sobre a mucosite, e ele tenta assim, ele quer saber como que se dá a terapia de sorte nesses pacientes. Ele quer saber se o tratamento do mucosite faz resultado para um grupo que não que deixa eu pegar aqui, desculpa, gente, deixa eu ver aqui. Ele tem um tratamento que, vamos supor aqui, mucosite, todos os participantes foram submetidos ao exame clínico, foi realizada a terapia pele implantar não invasiva, é isso. Ele quer saber se essa terapia invasiva se tem diferença para aqueles que não fazem essa terapia, entendeu? Então, ele pegou um N aqui, um N de 8, caracterizado onde tem saúde periimplantar. Todos os pacientes, como a professora falou, eu falei errado, todos vão ser submetidos ao tratamento, só que uns pacientes, eles têm saúde periimplantar, o outro grupo tem a mucosite, é um N de 18. E aí eles vão pegar o tempo de 36 dias, vamos colocar o tempo 1, que é o diagnóstico inicial do tratamento, o tempo 2, 15 dias após o diagnóstico, e o tempo 3, 21 dias após o diagnóstico. Então, eles chegaram à conclusão que após o tratamento, né, periimplantar não invasivo, no tempo 1, você vai ter um controle N8 com mucosite e o N18 sem. Um N8 com saúde e um N18 com mucosite. No tempo 2, você vai ver que já aumenta o índice de saúde dos pacientes. Você já vê que o mucosite aqui passou para 8. E no tempo 3, você já vai ter um N bem maior de pacientes que estão com saúde. Então, você vê que para esse grupo aqui, não foi escolhido aleatoriamente os participantes. Você colocou os participantes com saúde periodontal e os pacientes com mucosite para a realização
dessa tese, né, dessa pesquisa. Mais ou menos isso, professor. Só para adicionar, né, por que fizeram isso, eu estava lendo agora aqui, Rodrigo, é o que a gente estava falando antes. Seria ético eu simular, eu induzir mucosite nesses Não, pacientes? Não não, dá, né? é o Aí que para eu falou, saber se esse tratamento ele tem efeito na mucosite ou na saúde periimplantar, eu só tinha como usar pacientes que já tinham a é, mucosite, né? Então, na e hora não que ele tinha ia... como, Pode falar. e não tinha como não tratar dos dois grupos, né? Isso. Como a Então, senhora falou, os dois grupos foram tratados e só que um aham, tinha saúde e o outro não tinha. Uhum, exatamente. Aí, e também não tinha como eu... Então, uhum, como eu queria dividir entre os pacientes com mucosite, entre os pacientes que tinham essa saúde periimplantar, a hora que ele fazia a análise dos pacientes, o paciente que tinha mucosite já ia direto para o grupo de mucosite, né? uhum, Então, não foi sorteado, né? Não foi sorteado, randomizado esses grupos. Ele não simplesmente randomizado. fez o exame clínico, o paciente que entrava, que tinha mucosite, já ia direto para o grupo. Por isso que ele é não Uhum, randomizado, né? certo. Certinho. Passar a palavra para o Marcos agora. Tá certo. Tá. Vou continuar a apresentação. A gente vai falar um pouco sobre os estudos de diagnósticos. Uhum. Tá ok aparecendo aí, né, na tela? Tá joia. Tá. Então, nesses estudos diagnósticos, o nome similar deles também pode ser chamado de teste de diagnóstico ou de acurácia. O que é? São estudos que vai avaliar o quanto o teste vai dar um resultado satisfatório. Então, para as doenças, geralmente a gente consegue diagnosticar. Esses estudos diagnósticos, eles vão ajudar a saber se tem alguma outra alternativa, um outro teste também é válido para diagnosticar. O que a gente pode observar? Que quando tem algum procedimento que ele é conceituado como ideal para o diagnóstico, a gente vai estar chamando ele de gold standard, ou seja, padrão ouro. Esse padrão ouro, que é o teste ideal mesmo, na verdade, vai ser com base nele que a gente vai avaliar os outros. Então, vai realizar um estudo, né, para saber o quanto esse outro teste, que é um teste similar, ou um teste que ele vai poder utilizar, que é paralelo, né, quanto ele vai aproximar dos resultados e vai avaliar os verdadeiros positivos, né, que esse teste vai dar, dos verdadeiros negativos e dos falsos positivos e falsos negativos. Então, quando a gente pensa nesse teste, a gente tem que lembrar que tem sempre o padrão ouro, que é o que já é um teste recomendado, que é o ideal. A gente vai voltar um pouco agora para a parte do sono, para a gente avaliar um artigo em qual ele usa o questionário de Berlim com a questão da polissonografia, que é o exame de sono mesmo, que é feito na... Aí o que aconteceu? Nesse artigo, ele pegou uma população, né, na clínica do sono e quis avaliar a validade desse questionário de Berlim sobre o risco de apneia do sono. Quando os pesquisadores começaram a fazer esses exames, eles submeteram os 100 pacientes aos dois tipos de exame. Ao exame de polissonografia, que é o padrão ouro, e também submeteram ao questionário de Berlim. Quando foram avaliar para saber como é que seriam os resultados, eles conseguiram chegar na ideia de que nesse público, que é a população de clínica do sono, não é ideal você utilizar o questionário de Berlim para tentar triar eles, para saber se vai precisar de fazer o exame de polissonografia. Então, o teste padrão ouro, ele é muito melhor e é o que vai ter que ser sempre realizado mesmo, e não vai servir muito de base esse questionário Berlim que é utilizado para saber o risco de apneia.
Outros estudos de diagnóstico que são realizados também é muito na saúde pública. Quando a gente vê aquelas semanas de prevenção, principalmente sobre câncer de boca, que a gente vê que o pessoal sempre está realizando. Outro exemplo que eles fazem é tipo um rastreamento, que eles vão separar os indivíduos que são considerados sadios daqueles que vão precisar passar por um especialista. Interessante nesse rastreamento, não está com o objetivo de diagnosticar, ele está querendo mais filtrar, né? Só que isso é bastante controverso, porque nessa prática ela não tem uma unanimidade, mas por causa do nós próprios especialistas a gente tem uma limitação, né, na hora da gente diagnosticar. Aí tem um artigo também que eu peguei na revista, na parte de saúde oral. Ele vai falar um pouco sobre essa experiência que o pessoal fez lá no Ceará, no trabalho deles, sobre essa promoção de saúde, né, mais específico para diagnosticar as lesões na boca. Então, eles pegaram 3.965 pacientes, né, que são os indivíduos, examinaram eles, deles 296 estavam com alguma lesão. Aí eles pegaram essas 296 e 73 fizeram a biópsia, e dessas 73, 13,7% tinha sim alguma lesão que era possivelmente, podia ser maligna. Só que 9,6% já deram como câncer, então deram aquela parte de carcinoma, né, que é o câncer espinocelular. E a gente viu que os pesquisadores concluíram que os dentistas eles tiveram uma performance não muito boa para estar fazendo esse diagnóstico dessas lesões. Então aqui a gente já observa que os 55 dentistas, né, que fizeram, eles já não estavam tão com a tranquilidade, né, principalmente na hora de fazer a biópsia. E podemos concluir que nesses tipos de estudo, foi nosso seminário e os seminários foram apresentados, eles usaram estudos voltados mais para o método quantitativo. Então, algumas pesquisas vão poder estar utilizando os dois métodos, né? Tanto o quantitativo como o qualitativo, para que a pesquisa consiga atingir, né, o que ela tem que chegar, que é os objetivos dela. Esse método quantitativo, ele é mais voltado para essa parte de dados numéricos. Já o qualitativo, que é o outro método, ele já é usado mais para a parte das ciências sociais. A gente pode estar aprofundando mais nesse método quantitativo, né? Nesse quantitativo que é dos dados numéricos, que é o que a gente mais utiliza nas pesquisas voltadas para a odontologia. E nessas pesquisas a gente observou também que tem o objetivo, que a gente vai estar focado nele, e para a gente chegar, caminhar pelos degraus, para chegar nesse objetivo, vai ter os tipos de estudo. O ideal desse tipo de estudo é sempre ele está voltado para o objetivo. Então, com base no que você quer fazer, você vai usar o método, vai escolher uma maneira de chegar lá. Então, sempre pensando se esse tipo de estudo vai, de acordo com as limitações ou vantagens, vão estar podendo ajudar para chegar nesse objetivo. E como a gente viu também, e temos, vou voltar nessa parte aqui, que é para a gente chegar numa pesquisa ideal, a gente tem umas considerações que não podem ser deixadas de lado. E eles são vários fatores. Aí consegui montar na ideia de conjunto que quando esses fatores eles dão uma intersecção, seria o ideal de uma pesquisa. Aí o fator que a gente pode estar observando que é o tempo disponível, né, para a pesquisa, você vai poder estar investindo aquele tempo, ou o custo mesmo, quanto vai ficar, né, no orçamento, as questões éticas, que é se o comitê de ética vai aprovar, se vai ser possível realizar, e a disponibilidade também de dados, que sem os dados não tem como estar executando. Aí a gente observou que a pesquisa ideal na hora do planejamento não pode deixar de lado essas considerações, e o certo seria que essas considerações todas
voltassem para o que você quer realizar. Então, tem que ser na ideia da intersecção dessas ideias. Outra questão que a gente pode observar é que quando você quer fazer uma investigação detalhada, então uma pesquisa bem aprofundada, que vai levar a gente utilizar alguns estudos de diferentes tipos. Então, para a construção do que você quer realizar, pode ser que você não só fique focado num tipo por causa das limitações, ou mesmo nas partes das vantagens, você vai precisar outro tipo para ter mais amplitude de vantagens, né? E sabendo que ele também vai ter algumas outras limitações. E não podemos deixar de falar que nós temos que observar, né, se a gente deixar de lado essas considerações que foram pensadas e os fatores para que a gente estudar sobre tantos temas e quantos tipos de estudo a gente tem, e se a gente não observar as limitações, os desafios, vai fazer com que a gente faça uma pesquisa com um pouco valor científico. E isso vai trazer a dificuldade da gente não estar realizando algo com uma preocupação, né? Então, a nossa foco, nosso objetivo tem que ser uma pesquisa de qualidade, que isso deve sempre prevalecer. Queria agradecer a oportunidade de poder estar participando e trazendo um pouco mais sobre essa ideia dos tipos de estudos e as considerações sobre o que seria o ideal de uma pesquisa para a gente estar pensando logo mais nas nossas dissertações. Obrigado. E essas são nossas referências bibliográficas. Tá ok. Perfeito, Marcos e Rodrigo. Consegui voltar aí e pegar uma parte, né? As professoras estavam com vocês durante todo esse tempo.